Viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos vê e ouve neste momento na TMT, posição 17, como também é o caso do YouTube, na página FTV Live. Este que está a começar esta que é a edição única do programa Debate Político nesta semana, sexta-feira, dia 21 de março. Vamos então acompanhar aqueles que são os temas que marcam a atualidade nacional, não apenas nesta semana, mas tem sido tema de debate, provavelmente na semana que passou e também poderão ser na próxima semana e ao longo destes tempos. Com o primeiro tema, nós vamos falar sobre os pronunciamentos do Ministro do Interior, o Paulo Chachine, que então afirma desconhecer o uso de balas verdadeiras, mas também desencoraja este mesmo uso. Para começar, sem mais delongas, vamos então saudar aqueles que são os nossos painelistas residentes de cada casa, para que eles possam não apenas apresentar os seus pontos prévios, como também apresentar aquelas que são as suas convicções em relação a estes três temas que nós vamos procurar debater cá neste espaço de debate. Muito boa noite, caríssimo Camilo. Queira, por favor, cumprimentar os nossos caríssimos telespectadores e internautas que nos veem e ouvem neste momento, mas também apresentar o seu ponto prévio para esta noite de sexta-feira. Muito boa noite, Melissa. Boa noite, colegas de painel. Boa noite aos telespectadores que nos acompanham aqui sexta-feira sim, sexta-feira sim. Espero que aquilo que eu trago hoje atinja aquilo que são expectativas daqueles que nos veem de casa. Bom, eu trago um ponto prévio como uma inquietação, não sei se é de todos. Vi nas televisões e nas redes sociais em que vão implementar no currículo escolar o mandarim como uma disciplina, digamos, facultativa, não é? E eu acabei por, de alguma forma, encontrar alguns questionamentos em relação a esta questão. Vamos introduzir mandarim primeiro a que propósito? 2. Já temos problemas de déficit de professores no nosso Sistema Nacional de Ensino. Não conseguimos pagar atempadamente os professores, não conseguimos pagar as horas extras, não conseguimos pagar as segundas turmas, por causa do déficit que nós temos. Há professores que se sacrificam a ter segundas turmas e até outros terceiras turmas. Portanto, e mesmo assim não conseguem receber as suas remunerações. Como é que a gente vai pagar a esses professores que vêm trazer ou vão lecionar esta cadeira de mandarim? É através de tal acordo que nós temos com o governo chinês, eles vão pagar? Por que não pagam todos os professores de uma vez que estão aqui a impor-nos que se estude, que seja facultativamente que se estude o mandarim? Porque eu acho que nesta altura do campeonato nós temos que consolidar aquilo que são as disciplinas fundamentais para o currículo do Sistema Nacional de Ensino, não é? Mesmo até o inglês e o francês, que de alguma forma já vem fazer parte do currículo nacional, não se consegue consolidar. Não conseguimos consolidar o português, que é a disciplina básica e fundamental ao longo do currículo do Sistema Nacional de Ensino. E não vou falar de outras matérias, mas estou a falar de línguas, que é o português, que de alguma forma temos problemas sérios, déficit, um problema, digamos, estrutural e muito sério na questão de leitura, na questão de interpretação, na questão da gramática. Temos problemas sérios. E não consolidar isto primeiro e depois partirmos para outros voos. Então, no meu entender, eu acho que devemos olhar muito bem para aquilo que a gente pretende, tanto como o nosso Sistema Nacional de Ensino, e deixarmos de inventar coisas, novas regras de jogo. Estamos em março já, né? A caminhar já para o final de março. Estamos a entrar para os últimos 10 dias de março. Eu estou a contar isso porque estou de jejum. E não há livro escolar na escola. Então, estamos preocupados em ensinar acordes com mandarim. Será que esses acordes vão fazer com que os livros escolares cheguem atempadamente às escolas? Será que estes acordos que o Ministério da Educação está a fazer junto a outras entidades vão garantir que o Sistema Nacional de Ensino seja mais forte, mais robusto,
robusto daqui para frente, com a introdução do mandarim. Se for isso, eu não me oponho. Agora, se for para introduzir o mandarim e o Sistema Nacional de Ensino continuar como ele está, com problemas sérios, déficit de professores, de infraestruturas e acima de tudo, a qualidade de ensino continuar como está, eu acho que devíamos, de alguma forma, pensar muito bem antes de introduzirmos a questão do mandarim. Muitíssimo obrigado, Camilo, por ter introduzido então este ponto prévio que tem que ver com então a possível introdução do mandarim nas escolas. E sem demoras, vamos então saudar a Samamad, que vai também cumprimentar os caríssimos telespectadores internautas e quiçá também apresentar aquilo que é o seu ponto prévio para esta noite de sexta-feira. Samamad, muito boa noite. Muito boa noite aos meus pares do painel. Quero extensivamente saudar os nossos estimados telespectadores que nos veem tanto no sinal aberto, tanto nas nossas plataformas cibernéticas. Olha, eu tenho como ponto prévio a situação calamitosa que afeta o nosso país, sobretudo a Zona Norte. Quero começar por me solidarizar com todos os moçambicanos que a esta altura associam não só a crise política que a essa altura vivemos, mas também com uma calamidade natural, e claramente que isto está a ser bastante pesado. Eu tenho estado a assistir vários clamores nas redes sociais, em diversas outras plataformas, e as pessoas que eu tenho estado a conversar com ele em contacto, que se encontram na Zona Norte, que passam por momentos muito difíceis e tornam-se ainda mais difíceis quando a esperança se vai, porque não tem tido um apoio atempado das autoridades, mas também não tem estado a ver aquela onda que tem acontecido nos outros anos de solidariedade, que todo o país se mobiliza quando há um evento extremo como este, mobiliza-se a favor das vítimas. E desta vez parece que dentro da exiguidade daquilo que é a mão do Estado, também aquela mão amiga, irmã, que sempre aparecia para complementar os esforços de apoio solidário a esses ou a qualquer moçambicano que se encontrasse na situação difícil como estão a viver os nossos irmãos do Norte, desta vez não aparece. Todos sabemos porque não aparece, porque o país todo está mesmo em calamidade. Apesar de eles estarem a viver a calamidade natural, nós estamos também em calamidade, porque quando o setor político do país está mal, é porque condiciona toda a funcionalidade. Mas o que eu queria era chamar a atenção a todos nós como povo moçambicano, que apesar de estarmos a viver esses momentos difíceis, é possível abrirmos uma janela de esperança, no sentido de continuarmos com aquelas nossas ações solidárias para podermos apoiar esses irmãos do Norte, porque estão a precisar, e estão mesmo a precisar. É possível ver isso nas redes sociais, é possível ver isso, é possível ter informação a partir de pessoas que estão nessas zonas afetadas. É só ver que algumas partes do país estão isoladas do resto do país por causa, em algum lugar, porque as pontes que faziam a ligação cederam diante da força das águas e do vento. Outros até estão sitiados. Então é preciso que, apesar de todos nós estarmos numa situação difícil, que a onda de solidariedade que sempre existiu entre os moçambicanos continue, ressurja, e para podermos apoiar a quem precisa. Muitíssimo obrigado, Samamad, por apresentar também este ponto prévio que tem que ver de forma sintetizada com então, o fato das famílias no Norte estarem a ser afetadas pelos ciclones. E também, sem muitas demoras, vamos então saudar a João Massango, que vai apresentar aquele que é o seu ponto prévio, como também saudar aqueles que são os telespectadores e internautas que nos veem e ouvem neste momento. João Massango, muito boa noite. Boa noite, senhora apresentador. Eu quero estender esta saudação aos meus colegas do painel, o Dr. Camilo, o Dr. Samamad, e também aos telespectadores que estão exatamente neste exato momento a assistir a este programa. Olha, eu quero voltar
no meu ponto prévio da semana passada, falando exatamente da questão sobre as mudanças climáticas no nosso país, mas olhando exatamente esses movimentos ciclónicos que estão a bater fortemente no nosso país. Moçambique já foi atravessado ou já foi assolado pelos ciclones Ronde, Dikelede, o Chido, Idaia, o Filipe, o Álvaro, o Fred e os demais ciclones que já assolaram o nosso país. E eu estou preocupado porque percebo que o governo de Moçambique, me parece que quando nós falamos de eventos extremos, primeiro olhar a localização de Moçambique face aos eventos extremos como cheias, secas e ciclones, este assunto não está sendo levado com muita seriedade. E nós sabemos perfeitamente que ao nível da região da África Austral, nós temos o centro de aviso prévio aqui na vizinha África do Sul, que sempre tem dado informações ao nível da região e sobretudo sobre Moçambique. Mas para mim, isto leva-me a um seguinte pensamento. O que o governo de Moçambique, quando nós falamos de um país que está à deriva face a eventos extremos como cheias, secas e ciclones, tem de facto a fazer no sentido de nós mitigarmos e prevenirmos. Falo isso por conta do braço do governo, que é o Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, mas que nós continuamos de facto a observar os mesmos cenários. Por outro lado, quando nós falamos do NGD, estamos a falar daquele instituto que tem de facto a responsabilidade maior no sentido de olhar exatamente a atuação dos outros ciclones que passaram por nosso país. Eu digo isso porque ao longo desta semana fui taxativamente na terça-feira num distrito do norte de Moçambique. O Presidente da República esteve lá durante o trabalho, mas a coisa que me deixou bastante preocupante é quando diz, bom, nós já avisamos as pessoas que haveria exatamente esses eventos e as pessoas continuam no mesmo ponto, as pessoas não saem. Então é aqui onde nós precisamos de facto de olhar, se calhar há uma estratégia fracassada feita exatamente pelo Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres no nosso país. 2. Eu estou preocupado por uma razão bastante simples. Por que é que nós, como Moçambique, quando somos assolados pelos eventos extremos, que na sua maioria sabemos perfeitamente que tem como origem na zona do Oceano Índico, atravessam o Madagascar e atuam em Moçambique, e nós vamos perceber que atuam o mesmo sítio, as mesmas pessoas, os mesmos problemas. E por que é que nós não adotamos até aqui estratégias com vista a garantir que quando há reassentamento das populações, as pessoas que não voltem de novo às zonas de riscos? Eu estou muito preocupado por causa disto, porque as pessoas estão nas zonas de riscos. As pessoas sofrem os eventos extremos como ciclones. Não, esses ciclones todos que nós estamos aqui a falar vão de facto atacar a questão do mapeamento. Então nós temos que refletir muito. Eu levantei este assunto aqui na semana passada, volto de novo a levantar o mesmo ponto prévio, no sentido de fazer chegar ao governo de Moçambique. Nós não devemos olhar os eventos extremos como oportunidades para o enriquecimento ilícito. Nós temos que olhar os eventos extremos quando nós falamos esta questão da resiliência. Resiliência. Só na N1 tivemos 19 cortes da Estrada Nacional número 1. Então, significa que quando nós falamos da resiliência no contexto da construção, este assunto não está sendo levado com muita seriedade. Mas eu vou continuar, de facto, a bater
porque pronto, o tema não é este que nós vamos trazer hoje, mas a mim de facto me preocupa. Nós não podemos olhar o Instituto Nacional de Gestão de Desastres e Risco como setor onde o mundo vai alocar fundos para Moçambique e por sua vez o mesmo fundo só serve para alimentar a algumas pessoas, mas não olhando no sentido da gente mitigar e prevenir exatamente esta questão das mudanças climáticas de uma vez por todas. E há um dado interessante. São desastres naturais. E nós não negamos isso aí. Ninguém prevê os desastres naturais. Mas a partir da altura em que nós recebemos o aviso de quem olha exatamente esta questão, Moçambique como Estado tinha que de facto começar a prestar muita atenção. Olha, Moçambique em 2026 vai de facto ocorrer uma média de 10 ciclones. Se nós recebemos esse aviso, como tem sido feito anteriormente, então nós precisamos de fazer de facto alguma coisa. Mas por que a gente não faz? Então tem que ficar aqui, eu digo isso porque este instituto hoje foi abocanhado para a presidência da República, é controlado diretamente, por exemplo, nos últimos 10 anos pelo presidente da República, não sei se vai sair para a gestão de um ministério. Então nós não podemos olhar as calamidades como fator que devem trazer o enriquecimento para algumas pessoas em detrimento do sofrimento do povo. Obrigado. Muitíssimo obrigado, João Moção, por apresentar este ponto prévio. Eis que partimos então para a parte em que nos trouxe para este espaço, em que nós debatemos os temas centrais desta semana. E começamos então com o tema que diz que o Ministro do Interior, Paulo Chachine, então, ele afirma desconhecer o uso de balas verdadeiras, mas também repreende esta atuação da polícia. Vem então Paulo Chachine afirmar igualmente que existe a possibilidade de serem empregues reformas para uma atuação melhorada por parte da Polícia da República de Moçambique. Mas a pergunta de fundo que se coloca é: ainda é possível restaurar a confiança que a população tinha na polícia e como é que se pode fazer então isto? Esta é uma pergunta que eu coloco para Camilo, que começou então esta intervenção neste mesmo programa. Camilo. Bom, ouvi atentamente o Ministro, Sua Excelência Paulo Chachine, a falar sobre esta questão que nos traz aqui para a mesa, né? Para a mesa de debate. Ele pode desconhecer esta questão do uso de balas verdadeiras, mas, no entanto, nós temos que olhar para aquilo que, efetivamente, é o rescaldo do que aconteceu no terreno. E, a partir daí, se calhar, podemos fazer não ter este tipo de discurso, porque o que efetivamente a gente vê no terreno não é exatamente isso. Agora, o Ministro, de alguma forma, falou sobre esta questão desses excessos cometidos pelos agentes da PRM, não é? Quando ele diz que serão devidamente penalizados, não é? E diz que no sentido de que vai reforçar com que a polícia deve atuar dentro daquilo que são os limites da legalidade e do respeito em relação a esta questão dos direitos humanos, não é? Bom, nós podemos olhar para isto como um sinal positivo da Sua Excelência o Ministro, mas nós não podemos descurar de que estas declarações ocorrem no momento em que há muitas denúncias em relação a esta questão que se calhar eu ia usar um termo desproporcional da força policial, não é? Na questão na questão de intimidar os manifestantes e na questão da repressão naquilo que são os protestos políticos que acontecem no nosso país. Então, dentro deste contexto, se nós formos a ver, a polícia em muitos momentos fez uso de balas verdadeiras. Não é uma questão de um evento isolado. Não, estamos a falar dos diversos eventos que foram acontecendo desde 9 de outubro do ano passado, né? Então, nós temos que perceber que não podemos ignorar esses factos e
pensar que as pessoas não estão a ver, não é? Porque houve relatos de violência da polícia, houve denúncias, houve protestos até organizados de trabalhadores, estudantes e até alguns membros da oposição, não sei se o Massango esteve lá, mas por causa desta questão do uso excessivo da força, que de alguma forma preocupa a sociedade civil, não é? E a todos nós, não é? E nós temos que perceber que o Moçambique, de alguma forma, ratificou a Carta Africana e a Declaração dos Direitos Humanos para isso mesmo, para poder salvaguardar esta questão dos direitos humanos, não é? Então, nós temos que perceber, e o Ministro tem que, de alguma forma, encontrar dentro da corporação formas de atuação e até de operacionalizar esta questão da atuação da polícia para a segurança urbana, em caso destas manifestações, não é? E depois nós temos que perceber que, de alguma forma, neste tipo de situação deve haver um equilíbrio entre aquilo que é a ordem pública e aquilo que são, propriamente, aquilo que são os direitos humanos, não é? A polícia, a gente sabe que a polícia tem o dever de garantir a segurança dos cidadãos, mas desempenha um papel crucial naquilo que é a manutenção da ordem pública e na garantia desta questão que é a segurança de qualquer cidadão moçambicano, não é? Mas o que a gente vê que dentro daquilo que vem acontecendo não são respeitados aquilo que são os direitos fundamentais. Então, o governo moçambicano tem um desafio muito grande de encontrar este equilíbrio entre aquilo que são as necessidades de combater a criminalidade e garantir a segurança pública, não é? Sem recorrer, no entanto, a estes métodos excessivos que violam aquilo que são as liberdades individuais. Então, o ministro Chachine tem um papel muito grande, porque esta questão dos excessos não vem de hoje e eu não sei se a nossa polícia está preparada, se acontecesse uma coisa amanhã, se está preparada para poder atuar de forma diferente. Portanto, vamos olhar para aquilo que são as medidas que o ministro anunciou, não é? E prometeu que para ultrapassar esta questão, ele, de alguma forma, fala da questão da responsabilização, fala da questão da formação e capacitação dos agentes, fala de mecanismo de fiscalização interna, fala de diálogos entre o Estado e a sociedade civil. Portanto, vamos ver até que ponto é que isto tudo vai, digamos, desaguar num bom porto neste conflito que existe entre todos os agentes, os manifestantes, a sociedade civil, jornalistas, etc., que de alguma forma foram ao longo deste tempo críticos severos da atuação da polícia. Depois temos a oposição que de alguma forma levantou ou levanta questões sérias que deviam ser levadas em consideração pelo ministro Chachine, não é? Porque esta questão da falta de responsabilização, inquéritos sobre estes excessos, não é? Acabam de alguma forma levantar, digamos, uma revolta, digamos, de toda a sociedade moçambicana, não é? Então, a oposição acaba por levantar questões tipo: será que a PRM realmente atua de forma independente ou segue diretrizes políticas? O sistema de responsabilização dos agentes de segurança é eficaz ou ineficaz? Quais as reformas que são necessárias para garantir que a polícia atue dentro da legalidade sem comprometer aquilo que é a segurança pública? Portanto, são estas questões que vão sendo levantadas e que não encontram respostas dentro daquilo que foram as declarações do Ministro do Interior, não é? E nós temos que perceber que para este debate que nós trazemos aqui, a questão da atuação da polícia, não é?
acaba por tocar naquilo que são os direitos civis, na governação e na própria democracia. Acaba por, de alguma forma, revalecer e beliscar aquilo que é a governação e a democracia. Agora, para o governo, não é essencial que se demonstre um compromisso muito maior do que aquilo que o ministro veio aqui trazer, com a justiça, para evitar este descontentamento popular, para que este descontentamento popular cresça ainda mais, não é? Porque já, de alguma forma, até já está a transbordar. Então nós temos que, de alguma forma, mitigar isso, não é? E temos que encontrar soluções para esses desafios, não é? Pressionar por mudanças estruturais sem, de alguma forma, comprometer isto que é a segurança, digamos, segurança pública. Não é? Portanto, muito bem, Camilo. Uma pergunta. Quando a sua intervenção esteve a dizer que os excessos não são uma questão atual, isto é, não são de hoje, a pergunta de fundo é: ainda há espaço para restaurar a confiança que a população tinha ou já teve na Polícia da República de Moçambique, muito brevemente, para podermos ceder espaço aos nossos painelistas? Bom, eu acho que o governo devia ter medidas estruturantes, primeiro, não é? Porque hoje o povo clama por responsabilização, por causa de muitas mortes que houveram, etc. O governo pode dizer também: a população matou a polícia. Sim, matou, infelizmente aconteceu isso. Mas, neste momento, o governo não está em condições de encontrar justificações para aquilo que aconteceu. Vou usar um termo, se calhar, retaliação de alguns populares. Mas o governo tem que encontrar medidas estruturantes de impacto para que, de alguma forma, haja esta credibilidade nas instituições. Principalmente, neste caso, estamos a falar da polícia. Porque a polícia tem que mudar de atitude, tem que mudar de comportamento, tem que mudar. Tem que garantir que não haja mais raptos, tem que garantir que não haja mais raptos. Tem que garantir que as questões das manifestações sejam acompanhadas de forma ordeira e de forma, digamos, com uma estratégia bem delineada para poder fazer o acompanhamento. Tem que acontecer isso. A polícia, quer dizer, uma série de coisas que acontecem aqui, que nós não encontramos resposta, e que o ministro Paulo Chachine devia, de alguma forma, trazer medidas estruturantes que pudessem pôr aqueles que, de alguma forma, sofrem diretamente algumas atrocidades, de todas as formas, desde o crime até esta questão das manifestações, pusessem essas pessoas, digamos, de alguma forma: sim senhora, agora vamos, de algum modo, encontrar paz para que tudo o que acontece, as nossas atividades, manifestações, direito de manifestação, etc., corram, digamos, de forma ordeira. Muito bem, muitíssimo obrigado. Samamad, estou consigo agora para fazer uma outra pergunta, talvez também ligada a esta primeira que foi colocada. Historicamente falando, promessas de reformas por parte da PRM ou na polícia não têm tido resultados assim muito significativos. O que é que podemos esperar ou o que impede uma reforma séria dentro das forças de defesa? Olha, mais uma vez, obrigado. Primeiro, eu quero reforçar uma ideia que o colega Camilo estava ali a trazer, que a comunicação do ministro foi um pouco ambígua, ou mesmo até ambígua, porque uma coisa é ele dizer que não está informado sobre a questão do uso de balas verdadeiras, que não é verdade, porque é recorrente no nosso contexto. Estamos a falar de mais de 300 mortes a essa altura, e muitas delas foram, concretamente, são pessoas alvejadas por balas verdadeiras. Então, logo, sendo ministro, mesmo antes de ser ministro, ele já sabia a existência desse comportamento dentro da corporação, e logo depois dele ter assumido o cargo de ministro, procurou várias vezes, que apareceu a comunicar na mídia, dizer que tomaria decisões muito mais acertadas no sentido de minimizar esta forma violenta de atuação da polícia. Em algum momento até apareceu a lançar uma mensagem para dentro da própria corporação, no sentido de chamar a atenção para uma atuação muito mais proativa da polícia quando efetivamente está nas missões das manifestações, para poder reduzir os impactos negativos como estas de morte de concidadãos.
Logo, aí chegamos à ideia que o ministro sabe, porque até reconhece os resultados dessa má atuação da polícia. Quer dizer, desconhece o uso de balas verdadeiras, mas reconhece que há mortes decorrentes de má atuação. Então, ele devia se questionar de onde é que vêm essas mortes. Logo, chegamos a este entendimento que as mortes são decorrentes de um comportamento da polícia que provavelmente coincide com o uso de balas verdadeiras. Se fosse simplesmente gás lacrimogêneo ou balas de borracha, provavelmente os efeitos seriam diminutos. Mas eu entendo, sendo ministro, há um velho ditado milenar de Sun Tzu que diz que trate o seu soldado como filho, que te seguirão a toda parte, mas também trate o seu soldado como um filho querido que derão a vida por si. Provavelmente o ministro queira efetivamente lisonjear os seus homens internamente, mesmo reconhecendo que há um comportamento adverso, por isso fala mesmo de reformas. Agora, sobre a questão que me faz sobre o que faz com que essas reformas não se efetivem, eu penso que em algum momento falta-nos coragem. E é coragem que torna coragem ou ousadia que transforma as sociedades. E parece que a nossa sociedade, até então, é uma sociedade onde aqueles que dirigem lhes falta muito coragem para tomar decisões estruturantes, que são fundamentais para poder, de alguma forma, transitarmos de um Estado autocrático para um Estado mais democrático. Eu tenho estado sempre a dizer que nós estamos numa fase de construção do nosso Estado até atingirmos o ponto ótimo em que vamos nos sentir como um Estado democrático, mas essa construção está a ser lenta à medida que não há muita coragem para tomar decisões estruturantes e fundamentais para poder acelerar este processo de construção do Estado democrático. E uma dessas decisões são essas que levaram-nos a esse conflito político, essa crise política que nós estamos metidos até hoje, que efetivamente tem a ver com os nossos processos democráticos, que são um pouco coerentes, pouco transparentes, tem a ver com a fraqueza das nossas instituições, que muitas delas funcionam com alienação política, mesmo sendo instituições republicanas que devem funcionar sem cores partidárias, e uma dessas instituições que funcionou durante muito tempo com alienação é a instituição polícia, que deve ser republicana, mas que muitas das vezes apareceu a ser muito parcial na sua atuação. E por isso é que até então falta coragem de um dirigente máximo dessa polícia de dizer que realmente houve uma atuação errada e que esta polícia precisa de ser reformada, mesmo até tendo assumido, por exemplo, atualmente nós temos um documento que foi assinado, um compromisso que foi assinado recentemente, que nos leva a uma projeção de reformas a nível do nosso Estado. São reformas estruturantes, né? E essas reformas demonstram que efetivamente os moçambicanos entendem que algumas instituições, como a polícia, estão alienadas. Então, a decisão certa que nós temos que tomar para nós nos afastarmos desses males que hoje nós assistimos é efetivamente irmos a reformas, e essas reformas haver coragem de serem implementadas e transitar essas instituições da alienação que sofrem hoje para instituições mais republicanas, em que tanto os partidos políticos, tanto a sociedade de uma forma generalizada sinta-se lá representada, e aqueles que são membros dessas corporações sintam que a sua atuação não está ligada a favoritismos partidários ou políticos, mas sim deve ser uma atuação mais republicana, uma mais imparcial. E quando nós chegarmos a este nível, eu penso que poderemos ter instituições que vão efetivamente recuperar a credibilidade que estamos aqui hoje a discutir, se há possibilidades dessa sociedade voltar a acreditar nas nossas instituições. Eu penso que nós não temos outra alternativa. Nós somos um país e o país funciona, o Estado funciona com as suas instituições. Então, não tendo escolhas, independentemente do vendaval que vier a acontecer, o único destino que nós temos é voltar a constituir instituições que sirvam esse país. E tendo aquelas que nós temos hoje, o melhor que podemos fazer é contribuir para que essas melhorem o seu funcionamento e que continuem a servir. Não temos outra alternativa. E que é possível sim. O Estado
o Estado que nós temos hoje, moderno, desde o Estado de natureza ao Estado moderno que nós temos hoje, Estado de sociedade, que é fruto do contrato social, que hoje foi estabelecido lá no Ocidente, onde foi desenvolvido os modelos de Estado que nós hoje temos, passaram também por várias situações. Existiram momentos, por isso que a própria história vai nos contando quais são os momentos evolutivos do próprio Estado. Passamos pela Idade Média, onde a Igreja que definia, que detinha o poder e definia o paradigma dominante do Estado, mas depois passamos até a esse Estado. É porque existiram metamorfoses que foram acontecendo e como estas que hoje acontecem no nosso contexto moçambicano. Nascemos em 1975, foi instalado um Estado marxista-leninista, entendemos que não era um modelo de Estado sustentável para a nossa realidade. Houveram alguns moçambicanos que desencadearam uma luta que visou a transformação. Em 1990, decidimos por um Estado democrático, introduzimos o multipartidarismo e eu acredito que estamos ainda neste processo evolutivo, embora lento, mas que tem que ser acelerado porque entendemos que também a nossa sociedade ela já chegou num nível em que a percepção sobre os processos políticos e cívicos já é elevada. E se já chegamos a este nível, então não temos como, temos que nos adaptar a esta velocidade que a própria sociedade acabou encarnando, em função também do contexto global que permite que nossa sociedade tenha de perto a perspectiva de outras sociedades. Né? É preciso entender que hoje estamos numa era em que a comunicação flui globalmente através das redes sociais, através da internet, através das redes de comunicação, que permite que mesmo estando um evento estando a acontecer na Europa, na América, em tempo real nós cá em Moçambique possamos ter acesso, possamos também incorporar os conhecimentos decorrentes e a evolução decorrente desse contexto mesmo, que não é nosso, e podermos efetivamente adaptar a nossa realidade. Então eu penso que o que temos que fazer como Estado, como país, é entendermos que a sociedade está a emitir demandas que demonstram uma evolução dessa mesma sociedade e nós temos que passar esta evolução para as instituições para adequar a nossa realidade atual. Muito bem. Durante a sua intervenção esteve a dizer que existe a necessidade de haver instituições que sirvam ao país, isto é, ao povo moçambicano. Acredita que a PRM está a servir a interesses políticos ou privados em detrimento daqueles que são os interesses do povo moçambicano? Serve aos moçambicanos, mas também com alguma alienação. A PRM serve aos moçambicanos. A PRM nunca foi à África do Sul atua dentro do território nacional. As regras constrangem aos moçambicanos. A PRM fiscaliza os moçambicanos, garante a segurança dentro do território nacional, mas há que sublinhar a alienação que ela própria sofre, a alienação política que não permite que ela tenha uma atuação republicana. A PRM funciona com parcialidade e é isso que nós temos que trabalhar no sentido de produzir mudanças institucionais desta que é uma instituição fundamental para a funcionalidade de qualquer Estado, incluindo o nosso. Muito bem, muitíssimo obrigado. João Massanco, agora estou consigo. Uma pergunta para já quase encerrarmos este primeiro tema. Do ponto de vista legal, os agentes que cometeram estes abusos durante as manifestações poderão ser responsabilizados ou então o sistema protege os culpados? Muito obrigado. Eu começaria por dizer o seguinte, bem-aventurado aquela nação que tem homens que alerta o perigo quando uma nação está em decadência e, ao mesmo tempo, aqueles que governam o país estar imbuído da responsabilidade de aceitar a correção para o Estado poder andar. Nós, no nosso país, podemos até dizer que Moçambique hoje cresceu porque existe nós, não é? E quando eu faço a comparação com os governos que já passaram no contexto mundial, não havia debates como estes
em que nós sentávamos para discutir o país e aqueles que governam o país terem de facto a capacidade de sentar e avaliar que, olha, nós estamos a governar, mas na nossa governação existe déficit neste ou naquele setor ou naquelas políticas públicas, não é? E se nós entramos exatamente neste cenário, então significa que este país está de facto está bem aventurado e não seria qualquer problema, sobretudo para os governos que nós temos atualmente, em pegar aquilo que é melhor para nós podermos de facto avançar. Num verdadeiro Estado de direito democrático, onde o governo funciona, onde a soberania reside no povo, tinha que de facto haver a responsabilidade, a responsabilização, não é? Porque nós não podemos construir um Estado e termos aqueles que têm como a responsabilidade de velar pela nossa segurança, pela tranquilidade pública, e os mesmos transformar-se em indivíduos, não é, que colaboram com o Estado para colocar o pânico total à sociedade. A polícia da República de Moçambique é polícia do povo, é polícia que sai do povo, é polícia que tem como responsabilidade de defender, não é, com unha e garra, aquilo que é a dignidade, digamos, da soberania moçambicana. Não estaríamos aqui a discutir polícia. Por outro lado, as pessoas teriam de facto a responsabilidade e medo de tirar a vida. A nossa Constituição da República, no artigo 40, está lá plasmado o direito à vida. O direito à vida. Por que nos outros estados, quando o agente do Estado comete este tipo de crime, é sancionado? Nós vimos ali nos Estados Unidos da América, não é, a morte daquele cidadão negro pela polícia numa das manifestações, que estou a esquecer o nome aqui. Viu como é que foi o impacto da atuação da polícia, aquilo que foi a resposta, não é, do próprio Estado. Também deveríamos usar os mesmos termos para que os cidadãos, como cidadãos, não infringissem as leis, porque nós temos as leis. As manifestações é um direito constitucional, está plasmado na nossa Constituição, mas não significa que pelo facto de termos as manifestações alguém deve ultrapassar o excesso de zelo. As manifestações estão na Constituição e também tem a própria lei, como é que nós devemos de facto fazer. Então, é preciso que nós reconstruamos a nossa sociedade e procurarmos forma de buscar esta aproximação, porque é a nossa polícia. Não temos a outra, é exatamente aquela. Se de facto existe o excesso de zelo, então é preciso que nós peguemos aquilo que é mau na atuação dos nossos agentes para que voltemos de facto a esta reconciliação. Digo isto porque, por uma razão bastante simples. O ministro Chachine, quando foi nomeado ministro, nós recordamos a expressão dita por ele, que houve o excesso de zelo no passado. É preciso que a polícia trabalhe no sentido de recuperar esta confiança polícia-comunidade. Todo mundo aplaudiu, incluindo eu aplaudi. Não, e disse, sim senhora, acho que nós encontramos uma pessoa à altura. Aliás, o ministro do Interior é general da polícia, é polícia de carreira. Então, nós tínhamos chegado, de facto, a um momento de que, ao trazer um agente da polícia, com experiências acumuladas exatamente nesta área, nós, como sociedade, tínhamos aqui um valor acrescentado. Mas isso foi notado nas últimas duas intervenções. A primeira, ali, no dia da assinatura deste compromisso político,
Se nós olharmos a intervenção do ministro do Interior, deixou de facto a desejar. Eu continuo a dizer, se existem aqui cidadãos privilegiados no contexto da informação, é o ministro do Interior, o ministro da Defesa, o diretor-geral do CIS e o próprio presidente. Por quê? Porque as informações que as informações neste contexto ligado à questão da segurança do Estado, essas pessoas têm de minuto a minuto. Tudo o que está de facto a acontecer, eles têm de minuto a minuto. Então não é possível e também não é concebível quando o ministro declina exatamente aquilo que está a acontecer e toda esta problemática que tirou a vida dos nossos cidadãos no nosso país, estar alheio exatamente daquilo que está a acontecer. Há um problema que está a acontecer. Então significa que quando os jornalistas, vocês jornalistas questionam, olha, diz que não sabe, não acontece, e ele procura saber, mas onde é que isso de facto aconteceu? E os jornalistas dizem que aconteceu isto no sítio X, aconteceu isto no sítio X, então são exatamente essas coisas que nós estamos de facto aqui a trazer. Eu associo isto ao discurso, por exemplo, do presidente ontem na CIPOL, quando levantava exatamente esta questão do conhecimento de indivíduos, de rochas que estão aliados à questão das manifestações. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos aqui um discurso que é trazido por um ministro que desconhece exatamente aquilo que está acontecendo. Então, há um paradigma. Eu quero discordar um bocadinho com o colega do painel, quando diz que a oposição toma isto como protagonismo. Um país que tem oposição a funcionar, todos nós devemos aplaudir, porque a oposição tem como função não só criticar. Nós não estamos aqui para criticar o regime, da forma como é que funciona o regime. Nós estamos aqui para propor ideias. Nós estamos aqui para propor soluções em algumas. Nós estamos aqui para trazer a abordagem de cenários em que, quando a gente vê que há uma determinada coisa que não anda, digamos, para o país poder andar, então nós vamos pegar exatamente isto aqui. E quem sai mais a ganhar é o país. Esses debates que nós estamos aqui a trazer, se os governantes do Dias tivessem de facto a oportunidade de sentar, ou daqueles que se lidam, digamos, em matéria da comunicação, mesmo ao nível da presença da República nos ministérios, seria de facto um grande ganho. Ministro, naquele dia você pronunciou-se desta forma e isto trouxe este impacto negativo na sociedade. Mas por que você, por exemplo, doravante não muda o cenário quando se depara com um assunto similar? Pela forma como é que você deve se lidar com os mesmos... É isto. Assim o país ganha. Assim o país ganha. Eu não vejo nenhuma crispação entre a atuação da oposição e a quem governa o país, mas que muitas das vezes isto tem acontecido num estado em que nós não queremos construir a verdadeira democracia. A gente vê, eu tenho grandes amizades com Camilo, porque tem coisas que ele fala que eu acho que sim, senhor, isto constrói o Estado. Porque nós queremos construir o Estado. Não devo ser visto como inimigo do Camilo. O Camilo não pode olhar Massango como inimigo. Mas nós temos que ser divergentes, digamos, em opiniões. Aquelas opiniões que de facto devem levar, porque é exatamente como é que nós devemos fazer para conquistar a confiança entre a polícia e a comunidade. Porque estamos aqui a falar de um casamento que está totalmente desfeito. Eu, quando vejo a sociedade, a polícia por cima a um cidadão, pede para afastar do sítio e depois começa a ver a clivagem, aquelas respostas não construtivas, significa que é uma decadência do Estado. Mas é possível nós chegarmos a um nível em que nós procuramos forma de facto de trazer, se calhar será uma reconciliação ou uma paz à porta que de facto possa criar para que nós, como sociedade, busquemos esses valores perdidos. Muito bem. Uma última pergunta já para fecharmos este primeiro tema. Como é que acredita que a oposição pode ter voz para o governo se até ao momento o governo, se assim considera, não dá então ouvidos à oposição para que hajam mudanças assim mais significativas? Muito rapidamente. O termo oposição
mesmo buscarmos na enciclopédia do saber, significa opor. Mas o termo oposição não significa que tudo aquilo que o governo faz e tudo aquilo que na nossa ótica serve como crítica trazido pela oposição deve ser visto como um ato ruim. Não. A oposição tem como um papel fundamental na sociedade de criticar e propor soluções. E termos um governo que tem, de facto, a capacidade, porque o governo não é só composto pelo presidente. O presidente da República é uma estrutura eleita, mas que, por sua vez, tem lá assessores, aqueles indivíduos que discutem. É por essa razão que nós até questionamos hoje, não é? Como é que um presidente da República vai fora, tira nos seus discursos aquelas que são palavras que depois tornam num debate, quando tem de facto uma gama de assessores jurídicos, assessores econômicos, assessores em vários estratos, digamos, do saber. Aquele todo grupo ali é que faz parte da administração, exatamente do pensamento de um chefe do Estado ou de um ministério. Mas que muitas das vezes, quando a gente vê um colapso discursivo, quando a gente vê um colapso no contexto da interpretação de factos, até que chega a se entender de bom, o Estado não funciona porque quem bloqueia é a oposição. Então está aí, de facto, um grande perigo. A oposição não é só em Moçambique, é em toda parte. São aqueles que colocam, emitem opiniões sobre um determinado acontecimento ou uma política pública que nós queremos e que, de facto, olha, o que seria de Moçambique desde 1975 ou de 94 com as eleições, ou de 90, posso assim dizer, não, que nós... Desde 75. 75. A oposição surge logo, aliás, mesmo no próprio processo de independência, da luta armada, internamente... Já tínhamos a oposição. Já tivemos os revolucionários e os reacionários. Em 77 veio a RENAM, que lutava contra o Estado centralizado e queria o estabelecimento da democracia. Então, quer dizer que a nossa história de Estado sempre teve a componente oposição presente. E nem sempre só com esta visão de aparecer com ideias novas, mas também de lutar para a conquista do poder, porque a oposição é isso, não é só simplesmente contribuir com ideias, mas se tornar uma alternativa para a alternância do poder. Aliás, nós temos que reforçar isso, é que nós temos que olhar também que a oposição é feita de moçambicanos. E esta oposição vai também querer o bem-estar dos moçambicanos. Qualquer contributo que esta oposição... E quando eu fiz aqueles questionamentos, era no sentido de que a oposição faz esses questionamentos para reforçar aquilo que é, não no sentido de que a oposição não pode criticar ou questionar, não. Ou no sentido de que as questões que a oposição levanta são nesse sentido mesmo para reforçar esta questão da estabilidade política. Não só, estou falando da estabilidade da polícia, da atuação da polícia para mostrar outros caminhos que possam, de alguma forma, levar com que a polícia tenha outro tipo de comportamentos. Portanto, a oposição tem que ser vista, apesar de ser oposição, não é? Mas tem que ser vista como uma mais-valia, uma ferramenta para a contribuição daquilo que é o Estado de Direito que a gente precisa ter aqui no nosso país. Muito bem. A construção do Estado de Direito. Como uma ferramenta que sustenta o pluralismo de ideias. Exatamente. E esse pluralismo de ideias permite filtrar as melhores ideias para a construção do Estado. Muito bem. Fazemos então assim a transição para o segundo tema, e o segundo tema que diz que a União Europeia tenciona cortar o financiamento de 20 milhões de euros para então o combate dos insurgentes em Cabo Delgado, ao mesmo tempo em que a Bélgica retira o apoio às operações naquela mesma província. Volto então para si, Camilo, para fazer a seguinte questão. O Ruanda tem sido poderia dizer, um grande parceiro militar ativo em Moçambique. No entanto, se a União Europeia cortar de fato o financiamento, algo que está a ponderar atualmente, quais são as consequências que podem advir? Bom, nós temos que perceber exatamente, pegando na sua deixa, que o nosso governo conta muito com esta questão das tropas ruandesas desde 2021, se não me engano,
para combater esta questão da insurgência, não é? Na província de Cabo Delgado. E nós temos que perceber que estas tropas desempenharam um papel crucial naquele ponto do país. Não é? Agora, nós, com esta questão, nós temos que perceber que a União Europeia contribui muito para apoiar Moçambique, não é? Se a Bélgica em algum momento viu esta questão de retirar o apoio às operações ruandesas no exterior, de certeza absoluta que vai ter implicações diretas naquilo que é a atuação da polícia cá em Moçambique, não é? E estas coisas, a gente sabe que a Bélgica é um país com laços históricos, com influência tanto em Moçambique como na região dos Grandes Lagos. E sabemos que a Bélgica esteve na questão do colonialismo, não é? Tanto na partilha do continente africano, a Bélgica exatamente. ficou com o Congo sobre a sua administração, mesmo no tempo do rei, penso que foi Leopoldo que tinha aquela região. Tem uma ligação histórica muito antiga com aquela região. Então, a partir daí, nós também vemos que a Bélgica também tem uma relação estreita com o nosso país. Agora, vimos também a reação do governo ruandês na questão de ter rejeitado esta questão e rompeu as relações diplomáticas com a Bélgica. Então, esta questão das sanções tiveram um impacto diretamente nesta questão que é o financiamento europeu às forças do Ruanda, não é? E acabam por ter também um impacto naquilo que são as operações fora do país e principalmente, inclusive, aqui no nosso país. Né? Agora, nós temos que perceber que impacto é que isso vai ter com a cooperação, o posicionamento da Bélgica, neste caso, com o impacto com a cooperação internacional. E, neste contexto, Moçambique acaba por, de alguma forma, estar afetado. Não é? Nós sabemos que se a pressão da Bélgica for bem sucedida, Moçambique acaba por perder um aliado fundamental contra o terrorismo em Cabo Delgado, porque de certeza absoluta que as tropas ruandesas vão ter que sair daquilo. Então existe um risco muito grande de desestabilização em Cabo Delgado. Sem este apoio, não é, das tropas ruandesas, vai acabar por Cabo Delgado tornar-se outra vez num caos. Não é? Ou então Moçambique tem que ir buscar novos parceiros, ou o governo moçambicano tem que ir buscar novos parceiros para negociar este apoio. Não é? E depois existe aquilo que é uma pressão sobre as forças de defesa e segurança. Acredito que também, ao longo deste tempo, as tropas de defesa e segurança acabaram por assimilar algum conhecimento para este tipo de situação, que é o terrorismo, que era um fenómeno novo para Moçambique, não é? Então, acho que as tropas moçambicanas, de alguma forma, acabaram por assimilar isso. Agora, qual será a resposta de Moçambique diante desta situação toda? Nós temos que ver esta questão da revisão dos acordos que temos com Ruanda, temos que reforçar a cooperação da SADC. Sabemos que, por causa desta questão do M23, não é? As tropas da SADC acabaram por sair, desvincular-se desta questão de Cabo Delgado. Então nós temos que reforçar esta questão da cooperação com a SADC. Tem que haver um maior investimento nas forças de defesa e segurança, não é? E de alguma forma partir para aquilo que seria, digamos, uma independência militar, se nós reforçarmos esta questão de coisas. Mas até o momento nós vamos ter que precisamos, está claro que precisamos de que haja incorporação de forças aliadas para poder, digamos, mitigar aquilo que é o terrorismo em Cabo Delgado. Muito bem. Eu volto para si, para este tema. Camilo defende que as tropas moçambicanas já têm capacidade suficiente ou já aprenderam o suficiente, talvez, para combater
então o terrorismo em Cabo Delgado. A pergunta que eu coloco é, Moçambique tem capacidade de fato para preencher esse vazio caso Ruanda decida reduzir as suas tropas em Moçambique? Olha, primeiro eu quero mostrar o meu... Quero separar-me daqueles que entendem que a saída do Ruanda pode nos trazer desespero e o abandono. Essa sanção que a União Europeia impôs sobre Ruanda pode constituir um desespero para os moçambicanos, porque o que acontece é que a União Europeia apoiava Moçambique de forma indireta. Por quê? Porque não dava o dinheiro diretamente a Moçambique e dava dinheiro a Ruanda para o Ruanda vir atuar em Moçambique. E depois a mesma União Europeia vinha dar-nos outro tipo de apoio, que é a formação dos nossos homens, e outras formas de apoios para a fortificação dos nossos homens. Então eu entendo que pode ser imediatamente pesado porque o Ruanda terá que se retirar por não ter recursos para continuar a nos ajudar em Cabo Delgado, mas eu acho, é aí onde vou coincidir com a ideia do colega Camilo, que os moçambicanos durante esse tempo terão assimilado um conhecimento que lhes confere capacidade para continuar com a luta contra o terrorismo no Norte. Mas também é preciso entender que existe um ator importantíssimo que esteve lá e saiu por falta de recursos, que é a SADC, que sempre defendi que a SADC tinha maior legitimidade de estar no Teatro Operacional Norte, porque trata-se de uma força regional. E esse mesmo SADC que está no Congo a combater contra o Ruanda. É uma questão de trazer a coerência da nossa luta, porque nós temos um Ruanda que combate ao nosso lado, ao lado da SADC em Cabo Delgado, mas um Ruanda que combate a mesma SADC no Congo. Então, aquela coerência provavelmente que o ministro holandês está a dizer, que a União Europeia tem que ser coerente na sanção ao Ruanda, provavelmente esteja a dizer disto, não só de coerência do financiamento ao Ruanda, mas também coerência de permitir que a própria região da SADC se organize e tenha um combate coerente. Porque nós, nesse momento, estamos numa incoerência terrível, porque temos um Ruanda, apesar do apoio que nos dá, é um apoio também ilegal, porque não temos uma base legal que sustenta a permanência do Ruanda dentro do nosso território. É um apoio que nos dá militar, estamos a combater, sim, contra todos os riscos também. Sendo este Ruanda visto mal dentro da nossa região, em Congo, por causa das suas ambições imperialistas, também nada dá-nos segurança que Ruanda também não vai fazer a mesma coisa em Cabo Delgado. É um parceiro, mas é um parceiro duvidoso também para nós. Agora, esta saída, provavelmente também, essas sanções que a União Europeia vai dar, provavelmente também permita nós moçambicanos entendermos até que ponto o Ruanda está disposto a ir e a que preço a sua permanência em Moçambique. Porque até então estava tudo escondido nas nuvens da União Europeia que apoia o Ruanda, que financia a permanência do Ruanda. E a partir de agora vamos poder ver se Ruanda está mesmo em Moçambique, porque tinha um apoio extra ou porque tinha outros interesses, e é a partir de agora que nós vamos começar a assistir se haverão cobranças ou não pelos favores feitos pelo ruandês. Eu penso que é um momento extraordinário em que nós vamos permitir separar o trigo do joio. E é um momento em que, por exemplo, nós também como moçambicanos poderemos, e como região SADC, poderemos reorientar a nossa luta de uma forma mais organizada contra esse terror. Vamos ter um espaço de família. O espaço de família é aquele espaço onde nós poderemos refletir depois daquele que não podia participar da nossa conversa em família, afastar-se um pouco, nós poderemos refletir de como é que nós podemos nos organizar para reorientar a nossa luta. Isto é, nós como Moçambique, nós como SADC, podemos efetivamente, com a retirada de Ruanda, se vier a sair, delinear novas estratégias de como é que nós combatemos. E quero acreditar se o apoio dado ao Ruanda era um apoio para Moçambique, mas que era financiado diretamente ao Ruanda para ter uma capacidade de intervenção sem precisar muito protocolo, muita burocracia. Quero acreditar que a União Europeia continuará com essa boa vontade e aquilo que nós moçambicanos escolhermos
como futuro para combate, a continuidade do combate do terrorismo, eu penso que a União Europeia, de bom grado, vai direcionar os fundos ou diretamente a Moçambique ou diretamente a SADC, se a SADC decidir intervir novamente no conflito, ou para este outro parceiro que nós fomos encontrar. Portanto, vai ser um momento extraordinário de mudança de estratégia, mas não um momento de fraqueza para nós como Estado, porque eu quero acreditar que há um aprendizado que se teve durante esse tempo todo, uma capacidade intelectual e estratégica que se acumulou durante esse tempo todo. Aliás, Moçambique é um país que tem um exército de jovens desempregados que sempre vieram à rua dizer que é possível. Há muitos jovens que foram ao serviço militar obrigatório, cumpriram, e hoje estão em casa sentados. O Estado nunca disse nada sobre estes jovens para a sua intervenção, e muitos deles são os desempregados que estão lá nas ruas a fazer a manifestação. Então, eu penso que é um momento de nós como país, ainda bem num novo ciclo de governação, encontrar uma forma estratégica mais inovadora de poder combater o terrorismo, atendendo e considerando que o terrorismo não é um evento que acaba daqui para aqui. É um evento que permanece por muito tempo em diversas sociedades e já nos provou isso. Então, se nós, como Moçambique, já adquirimos conhecimento, também é a vez de começarmos a construir uma estratégia mais frutífera para que a curto, médio e longo prazo possamos combater todos os eventos ligados ao terrorismo dentro do nosso território. Muito bem, mas Samamate, a União Europeia rompe estas relações todas e acusa altos oficiais ruandeses de estar ligado ou a apoiar o grupo M23. A pergunta que se coloca é: a União Europeia está de fato preocupada com a República Democrática do Congo ou só quer limitar a influência do Ruanda nesta mesma região? Muito brevemente. Olha, eu penso que a União Europeia, sim, pode estar preocupada com a República Democrática do Congo, e é preciso sublinhar uma coisa. Estamos aqui a falar da Bélgica, que tem até um papel muito preponderante naquela região. A Bélgica já colonizou aquela região, está a perceber? E tem responsabilidades acrescidas com aquela região. Mas também a Bélgica pode estar atento a outros interesses dentro daquela região, assim como em Moçambique. Às vezes, tu tens de perceber que esse jogo do sistema internacional, muitas das vezes, é muito complexo. É normal que uma organização como a União Europeia, estando a ver os seus interesses atrapalhados, tanto em Congo, tanto em Moçambique, e escolher um membro, deslocar e ser este aí o ponta de lança para despoletar uma determinada situação, de forma que, ao ser tomada a decisão, não seja uma decisão que esteja vinculada a todos os membros, para distrair muitas das vezes a visão no ponto de vista internacional, a percepção pública no ponto de vista internacional. Então, primeiro temos a questão da Bélgica, que realmente tem interesses acrescidos, porque também tem responsabilidades acrescidas com aquela região, mas também temos isso, pode ser uma estratégia de bloco para a resolução de uma situação que a própria União Europeia quer protelar os seus interesses. Existe, desculpa, Sim. só um parentezinho, desculpa aí, Mação. A questão, nós temos que perceber como é que funcionam essas organizações internacionais, principalmente a União Europeia, as Nações Unidas, etc. Eles têm escalões, digamos, de contribuintes, não é? Que de alguma forma podem mudar o rumo daquilo que são as políticas da própria organização internacional diante de um país, um continente, etc. Então, no meu entender, a Bélgica é um ator muito importante na União Europeia, fundamental na União Europeia, em que de alguma forma consegue mudar aquilo que são as políticas de intervenção da própria União Europeia, em função daquilo que a Bélgica desempenha dentro desta organização. Portanto, aquilo que estava a dizer, só para reforçar o que estava a dizer o Samamate. Isto é, a Bélgica tem um poder muito grande na União Europeia. Exatamente. Bélgica, Alemanha, França, a Inglaterra, antes de sair, também tinha um poder preponderante dentro da União Europeia. Então, há um conjunto de países que tem força dentro da União Europeia. Então, isso tudo pode ter contribuído para que a União Europeia tenha tomado essa decisão. E não, entanto, nós olhamos para aquilo que é uma questão política, etc. Porque essa questão da geopolítica é complicada, né? É uma ciência que a gente, por mais que leia livros, nunca chega a uma conclusão, porque cada pessoa tem o seu ponto de vista, mas no fundo a ideia essencial é esta, que estas organizações funcionam em função do poder econômico. O que é certo é que o Ruanda é um elemento desestruturado para a nossa região neste momento, sem sombra de dúvida. Há interesses que colidem
tanto com nossos interesses do ponto de vista regional e podem colidir com os interesses dos europeus a essa altura. Daí que é preciso separar este Ruanda, deixar um isolamento e permitir que as relações fluam de uma forma mais coerente, como disse o ministro belga. Muito bem, vamos então para Massango. Uma pergunta já para finalizar este que é o segundo tema. Vamos então falar sobre o fato da Bélgica ter retirado o apoio à Ruanda. É a pergunta de fundo neste nosso debate, neste segundo tema. É o Ruanda que é então um parceiro crucial no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O governo moçambicano, na sua visão, Massango, deve permanecer com a parceria com Kigali ou então procurar outras alternativas? Eu acho que isto deve servir como lição para Moçambique. Porque nós, eu só quero recordar, depois da nossa independência em 1975, aqui ao nível da região, Moçambique desempenhou um papel extremamente importante ao nível da região. Eu só quero recordar com a criação dos países da linha da frente, com a criação dos países não alinhados. Não é? Falo exatamente na governação do presidente Samora Machel. Moçambique ajudou alguns países do norte de Moçambique, estou a falar de Uganda, que eram países na altura, as ditaduras dos seus regimes ameaçavam exatamente toda a região da África Central. Moçambique ajudou na expulsão do Idi Amin Dada através das suas forças, mesmo no Ruanda, um pouco antes do genocídio, lá em 1994. O exército moçambicano foi um dos exércitos mais temidos ao nível da região da África Austral. E nós dormimos na sombra da bananeira ao longo exatamente deste. Não conseguimos, digamos, capitalizar esta pujança militar que Moçambique teve ao longo exatamente do tempo. O que é que aconteceu com o tempo no espaço? Nós fomos ficando como um país com fraca capacidade exatamente da resposta no contexto do exército, não é? Até o facto de Moçambique começar-se a registrar exatamente esses focos do terrorismo a partir do ano 2013 e com o seu maior enfoque em 2017. E é preciso também sabermos na geopolítica mundial que Bélgica faz parte da União Europeia. Quem ataca um país da União Europeia está a atacar a União Europeia. E é preciso também recordar que recentemente nós vimos esse rompimento das relações diplomáticas entre o Ruanda e a Bélgica. Logo, ou logicamente, a União Europeia não devia de facto ficar de longe. Sabemos perfeitamente que há bem pouco tempo, há 2 ou 3 meses atrás, houve de facto um barulho por causa das incursões militares no Congo Democrático, quando o M23 fez as incursões para ocupar a capital. Não é? As Nações Unidas, logicamente, começaram de facto a ver o cenário que estava de facto a acontecer na República Democrática do Congo, mas ao mesmo tempo trazida isto uma perspectiva, aquilo que o meu colega Samamadi disse. Nós tínhamos um Ruanda que tinha as suas forças a atacar o terrorismo em Moçambique, mas ao mesmo tempo tínhamos o Ruanda que estava a apoiar fortemente o M23 a colocar em causa um regime democraticamente eleito. E isso trouxe à tona esses problemas todos que nós estamos de facto aqui a debater. E eu acho que é chegada a hora do nosso país, Moçambique, não só depender
digamos, das tropas estrangeiras como Ruanda, porque na minha ótica Ruanda tem interesses. E isso foi falado desde há muito, não é? Está a ganhar dinheiro, milhões. Ruanda, o interesse do Ruanda a Moçambique e sobretudo na província de Cabo Delgado, sim, é para combater o terrorismo. Mas qual Mas seria o outro interesse? é preciso a gente olharmos as potencialidades que Moçambique tem dos minerais na província de Cabo Delgado. Olha, Os soldados voltam de mãos vazias. nós temos conhecimento que naquelas zonas de maior influência dos terroristas, é só você pegar a enxada, sair uns 4 metros, você cavou, tens aí o rubi, você cavou, tens aí o ouro, você tens aí o diamante. São esses minerais que hoje não dão dinheiro ao mundo. Eu até chego a perceber exatamente a permanência do Ruanda e esses ataques todos que estão de facto a acontecer. Não porque as nossas forças não têm de facto a capacidade. Moçambique tem de facto jovens treinados com capacidade de se impor contra o terrorismo, porque quando nós temos um país e nós vamos buscar as tropas estrangeiras para podermos ajudar no combate, por que é que nós, como país, não podemos de facto pegar os mesmos, não é, enviar para os países que formam, terem de facto a capacidade? E até isso tornou-se meme, em que nós olhávamos as nossas tropas, eram minimizados contra as tropas do Ruanda no nosso próprio território. Aí está de facto o grande problema. A União Europeia decide parar com financiamento ao Ruanda e logo isso iria afetar de forma direta ao Ruanda no financiamento ou na continuação das incursões militares ruandesas dentro do nosso país. Eu acho que está na hora do governo moçambicano começar a pegar os seus próprios filhos e treiná-los de forma que os mesmos tenham de facto a capacidade de enfrentar o terrorismo. Nós vemos agora nas manifestações. Ficou claro que, afinal de contas, o exército moçambicano tem um arsenal jamais visto para combater as manifestações. Será que o arsenal que nós temos é para combater as manifestações? Então devemos pegar este arsenal, esta potencialidade que nós temos, que nós vimos agora de 9 de outubro, e ser os mesmos que vão substituir, porque na verdade as tropas ruandesas têm de facto trazido uma fatura bastante enorme, que vocês não imaginam, uma fatura bastante enorme, e quem paga exatamente isto somos nós. Hoje há problema de salários na função pública, de horas extras na educação e no setor da saúde. Não estão ali aquelas tropas a preço de banana. Não estão ali aquelas tropas naquele cenário diplomático de favores. O Estado moçambicano paga a fatura. Então é chegada a hora de nós municiar as nossas tropas moçambicanas no sentido de nos levar a cabo os cenários do terrorismo. Aliás, no dia da tomada de posse, no discurso da despedida do presidente Inhosse, disse que o cenário de terrorismo em Cabo Delgado tinha acabado. Então, se acabou o terrorismo em Cabo Delgado, significa que já não há necessidade da manutenção das tropas ruandesas no nosso país, senão nós evidenciarmos um esforço maior no sentido de potenciar as nossas tropas para exatamente fazer face ao terrorismo. Muitíssimo obrigado, Massango, pela sua intervenção a responder então esta pergunta que coloca o fim deste nosso debate para o segundo tema. Nós vamos então fazer a transição para o terceiro tema. Muito brevemente, em escassos minutos, pois o tempo já nos está a fugir, nós vamos então discutir sobre o fato da financeira de Venâncio Mondlane ser acusada, isto é, são acusações que podem ser consideradas graves de conspiração contra então a segurança do Estado. É a primeira pergunta que eu coloco a si, Camilo, como sempre, a dar início àquela que é a nossa discussão nos nossos temas. Estas acusações têm então um fundamento ou fazem parte de uma estratégia para enfraquecer politicamente Venâncio Mondlane?
Eu acredito que sejam as duas coisas, porque por aquilo que a gente vai transpirando nesta questão da acusação da Glória Nobre, né? Já tínhamos falado disto na semana passada e eu já tinha dito aqui que a única forma de poder, digamos, enfraquecer Venâncio Mondlane seria esta, é que houve envolvimento de valores muito avultados nesta questão da campanha de Venâncio Mondlane, em que de alguma forma não se sabe a proveniência e não foram declaradas. E a partir daí pegava-se a financeira para poder esclarecer estas questões, não é? De onde vem o dinheiro, como foi usado, etc, etc. E se o dinheiro vem de parte ilícita, aí conseguem pagar. E está tudo estruturado na questão da questão do branqueamento de capitais, etc, etc. Agora, nós temos que perceber que ao longo deste processo todo, alia-se essa questão deste dinheiro para financiar, digamos, tudo aquilo que foram as atividades ao longo da campanha e das manifestações no país. Aí é que está a questão. É que podem pegar essas alegações no sentido de que não era possível em que houvesse uma convulsão popular em Moçambique desta natureza sem que houvesse um financiamento. E quem é que estava interessado neste financiamento? Olhando para aquilo que foram os pronunciamentos de Venâncio Mondlane ao longo deste processo, em que ele se afirmou um ator principal, ou a oposição principal ao partido no poder, não é? Olhamos para o Venâncio Mondlane, para aquilo que foram os pronunciamentos, as lives dele, todo emocionado, a promover e a incentivar o que quer que seja, não é? Acabamos por perceber que pode-se de alguma forma cozinhar uma estratégia ali de poder incriminar ou aliar esta questão dos dinheiros, digamos, não declarados e acima de tudo não, como é que se diz quando o dinheiro, quando tu... Lavagens. Não. Lavagem. Não. Onde tu aplicas o dinheiro. Ok. Se tu compras uma passagem, né? Tem um recibo, tem um bilhete, tem um não sei o quê. Agora há coisas que de alguma forma não têm justificativos onde o dinheiro foi aplicado. Então, o que eu quero dizer, também estou a especular, estou a entrar no campo da especulação porque nós não temos matéria suficiente para poder... Então, nós temos que... esta questão desta movimentação financeira típica que aconteceu ao longo desta campanha de Venâncio Mondlane pode ditar de alguma forma, digamos, o fim político de Venâncio Mondlane. Essa é a minha opinião, não é? Podem aqui os seguidores de Venâncio Mondlane dizer está aí o Camilo a falar, mas estou a constatar aquilo que pode acontecer. Não estou a dizer que é isso, mas pegaram a financeira porque é o coração deste movimento, de tudo o que foi acontecendo, né? E depois podem associar esta questão de movimentações financeiras atípicas, né? Porque nós temos que perceber que há relatórios que indicam que teriam feito transferências de grandes montantes sem justificação, sem justificativos claros. Então podem associar isto à relação a esses grupos suspeitos. Eu até podia fazer uma provocação aqui a todos nós, mesmo inclusive aqui os meus colegas de painel. Se nós formos a ver, este tema é muito profundo para ser o último, devia ter sido o primeiro, no meu entender. Para nós formos a ver, Maputo, houve uma crescente, digamos, movimentação de pessoas do norte. Maputo foi invadido por motas. Nós não tínhamos o número de motas que tu tens em Maputo. Então, isto tudo pode levar à suspeição de que isto tudo foi financiado. Porque a atuação de Venâncio Mondlane foi em Maputo só, Maputo província e Maputo cidade, com maior enfoque. E nós temos que perceber isto. Não podemos ignorar isto. Não é? Então, esta questão, e podemos aliar esta questão à tentativa de desestabilização política. Tudo isto acaba por ir aí. Então, esta denúncia surge num momento grande, claro,
num momento muito, estas denúncias que vão acontecer aqui, num momento de tensão, né? Onde Venâncio Mondlane acaba por contestar esta questão dos resultados eleitorais e isto tudo, de alguma forma, pode criar ainda mais ou incentivar ainda mais esta convulsão popular que existe no nosso país. Portanto, as coisas não são tão simples como se parece. Tu fizeste uma pergunta muito pertinente, é que a que está aliado isso? São questões políticas ou efetivamente tem a ver com, digamos, e eu em algum momento dizia que é preciso que as nossas autoridades, para que a PGR tenha uma credibilidade junto a todos, até aqueles que nos veem a partir de casa, é preciso que esta PGR também seja seletiva. Muito bem. Não é? Porque este processo começou a 9 de outubro, não é? Quando começamos a ir às urnas, até hoje. Então, o que eu quero dizer com isso é que de 9 de outubro até hoje, houve também outros atores que estiveram coniventes a muitos crimes eleitorais, não é? Que não tenham sido só do Venâncio Mondlane, que não foram chamados pela Procuradoria e que também têm vídeos que nós recebemos nos nossos telefones de pessoas que acabaram de alguma forma atropelar a lei eleitoral, etc, etc. Então a PGR não pode ser seletiva em ter filhos e enteados. Tem que chamar a todos para a barra da justiça. Não estou a dizer que este processo não tem que ir avante. Tem que ir avante se houver crime, mas a PGR não deve ser seletiva. Muitíssimo obrigado. Sr. Mamad, já mesmo estamos para terminar com uma pergunta. O governo moçambicano, segundo a percepção lá de fora, tem um histórico de perseguição a entidades políticas. Esse caso segue então este padrão ou então é algo que vem para mostrar que de fato existem provas concretas contra a financeira de Venâncio Mondlane? Muito brevemente. Sem sombra de dúvidas que segue o padrão de perseguição política. Essa percepção que temos seria diferente se o governo ou se as nossas instituições pautassem por aquilo que o colega Camilo estava a dizer. Afastar-se da seletividade e passar a ter uma atuação imparcial. Quer dizer que antes que tenham sido cometidos esses crimes vinculados a Venâncio Mondlane, a sua mandatária e outros seus seguidores, existiam outros crimes que vinculavam outros cidadãos. Os órgãos eleitorais já apareceram publicamente a assumir erros do processo eleitoral. Nunca os vimos a serem chamados pela Procuradoria-Geral da República, mesmo a Procuradoria-Geral da República que emitiu um parecer negativo em relação ao processo eleitoral quando foi solicitado pelo Conselho Constitucional. Então, quer dizer, se ela teve essa percepção é porque há alguma coisa de anormal que aconteceu dentro do processo. Então, eu penso que as nossas instituições, para cumprirem o seu papel fundamental, que é de gerar estabilidade, normalidade dentro do nosso espaço estatal, é preciso que elas comecem a evoluir para atuar com imparcialidade. Ao atuar desta forma, onde chamam o Venâncio Mondlane e seus seguidores somente ligados ao mesmo processo eleitoral, então estão a agir com muita parcialidade, e a percepção pública que vai dominar é que há exatamente uma perseguição política. É preciso entender que para um bom analista, para uma boa pessoa que faz a leitura do espaço político, é possível concluir aquilo que está aqui a falar o colega Camilo, e eu já venho estado a dizer isso em outros debates, que há um processo de fragilização de Venâncio Mondlane que está em marcha, desde o esvaziamento das suas ideias, que passaram a constar do documento fundamental do acordo acordo político. Deste compromisso político que foi assinado recentemente. Estão lá várias das ideias que Venâncio Mondlane defendeu. Isso significa esvaziamento e tudo isso faz parte de um processo de gestão de conflitos, porque efetivamente no dia que Venâncio Mondlane for chamado, que é infalível a dialogar com o chefe do Estado, claramente será um Venâncio Mondlane que vai chegar lá sem muitos argumentos ideológicos, porque aquilo que ele advogar já seguramente estará tudo. Quando se fala de reforma do Estado, já se falou tudo. Quando se fala de vamos fazer reforma, já se falou tudo. E agora,
há um aspecto muito fundamental, tem que ver com o crime na qual é acusado a cidadã, que é a mandatária financeira do Venâncio Mondlane. É a conjunção ou conspiração para a prática de crime contra a segurança do Estado. Está tipificado no artigo 385 do Código Penal, e isso demonstra esse tipo de crime. Dificilmente a pessoa pratica sozinha. Quer dizer que ela praticou esse crime com conivência de alguma pessoa, de algum grupo. Então, quer dizer que foi só um crime capaz de juntar e mobilizar mais gente para a prática do mesmo. O que nos leva à ideia de que também Venâncio Mondlane pode estar nesse mesmo pacote. E os outros também seguidores de Venâncio, que estão diretamente ligados à gestão e administração da imagem organizacional de Venâncio Mondlane, também podem estar ligados a esse processo, o que efetivamente retira-lhes a atuação política, porque este tipo de crime, se for já acusado, for julgado e condenado, também vai ter a morte política, como esteve aqui o colega Camilo a fazer referência. Então, é preciso que as nossas instituições, precisamos sim voltar à normalidade, mas não se pode forçar a normalidade com caças bruxas. É preciso que essa normalidade se alcance através de um consenso fraterno entre os moçambicanos, que entendam que, efetivamente, todos como uma sociedade cometemos erros. E se cometemos erros, para nós consertarmos os erros, é preciso que tenhamos a capacidade de nos perdoarmos e esse perdão que eu estou aqui a referir não quer dizer tornar impunes os políticos, mas quer dizer o alcance de uma estratégia de reconciliação que vai permitir que os moçambicanos implementem ideias novas sobre a construção do Estado. Muito bem, muitíssimo obrigado. Massanco, estou consigo já para fechar, não apenas o nosso debate, como também este terceiro tema. A mandatária de Venâncio Mondlane financeira, melhor dizendo, acusada de crime de conspiração contra a segurança do Estado. O que é que podemos dizer se estas acusações forem fabricadas? Quais consequências legais podem advir para os acusadores? Muito brevemente, já para fecharmos. Bom, eu faço a análise exatamente deste assunto olhando dois aspectos que eu achei interessante. Primeiro, eu vi na página do Venâncio Mondlane, quando escreveu: a minha mandatária Glória Nobre Shir torna-se a presa política. Não é? O juiz decidiu mandá-lo à prisão efetiva. Isso estava na página do Venâncio. O segundo é que nós começamos a notar aqui que este assunto não era assim de ânimo leve, quando algumas organizações ou algumas pessoas interessadas no assunto começaram a seguir a par e passo. Houve aqui dificuldades de contacto com esta senhora, porque a 8ª Esquadra não permitia. Olha, quando nós estamos num estado onde há impedimento, onde nós encontramos dificuldade de falar com algumas personalidades ou com algumas pessoas num determinado caso, aí começamos de facto a ver que algo não estava muito bem. Eu tenho aqui uma análise minha, até posso estar errada ou errado na análise, na forma como é que eu vejo. É que nós temos aqui dois momentos. Temos o primeiro momento daquele valor dos 43 milhões que foi dividido pelos órgãos eleitorais para os candidatos presidenciais, e o candidato designa a mandatário ou mandatário para exatamente poder se lidarem com o processo exatamente destes dinheiros. Mas ao mesmo tempo nós vimos ao longo desse todo o tempo várias doações. Se calhar o problema exatamente até pode começar aqui, não é? Vários dinheiros que nós vimos e que encontramos aqui o móvel de crime na pessoa do próprio político, não é? Aquelas contas todas que, em suma, algumas foram bloqueadas.
se calhar nós começaríamos as coisas exatamente neste contexto. Mas eu não quero entrar num cenário de má interpretação. Hoje a nossa sociedade, quando você levanta exatamente este assunto, as pessoas que comentam são vistas como os persona non grata contra a figura do Venâncio Mondlane. O que eu quero dizer, se a senhora for inocente, porque até então ela goza daquilo que nós chamamos de presunção da inocência, o tribunal vai absolver. Se ela for conivente exatamente nisto que nós estamos a assistir, também nos próximos tempos poderemos de facto saber qual é o posicionamento que nós de facto vamos, mas não é um assunto que nós não podemos minimizar. É um assunto que deixa-nos bastante, sobretudo nós que apercebemos de facto, a partir da altura em que o Venâncio Mondlane foi chamado na PGR para fazer algumas declarações à sua pessoa, daquilo que nós vivenciamos durante as manifestações e de seguida a captura da pessoa que se lidava diretamente com os dinheiros na qual ele geriu durante este processo. Então começamos a sentir que, independentemente daquilo que nós até poderíamos dar nome como intimidação, mas a interferência de forma direta da justiça deixa a nós, os cidadãos, numa situação em que só a justiça é que de facto poderá trazer futuramente aquilo que são as nuances envoltas exatamente deste processo. Muito bem, muitíssimo obrigado. Não podemos esquecer que no acordo que foi alcançado dos termos de referência, no compromisso político, está lá também uma cláusula que defende uma discussão mais ampla sobre a amnistia dos casos praticados dentro de todo esse processo. Quero acreditar que vai abarcar desde o processo eleitoral até as manifestações e todos esses processos, todos esses atores envolvidos neste. Então, para mim, pode também consubstanciar isso uma tentativa de fazer com que os ânimos se acalmem, de construir uma narrativa para poder dissuadir a prática, a continuidade da convocação das manifestações e outras formas que de alguma forma estrangulam o funcionamento normal do Estado por parte dos seguidores de Venâncio Mondlane através dessa estratégia, porque depois a seguir nós sabemos que este instrumento vai à Assembleia da República, vai ser amplamente discutido e provavelmente a amnistia vai ser um pouco mais abrangente e essa gente toda volta para casa. Mas há uma outra coisa aqui, a questão das vantagens e desvantagens. Se nós aqui encontrarmos as vantagens para o efeito, pode não ter qualquer tipo de reflexo. Falo exatamente desta cláusula que fala da amnistia. É amnistiar a todos os presos políticos, a todos os presos aliado às manifestações. E isso, de facto, é vantajoso. Mas quando o assunto, a justiça achar, ou o poder político achar que não, este assunto, na nossa ótica, não merece amnistia, logicamente não vão dar. Muito bem, caríssimo telespectador e internauta, este foi o debate político nesta edição de sexta-feira, como temos dito, a única da semana. E nós estamos cá para mais debates para a próxima semana e desejamos que o caro telespectador tenha então continuidade de uma ótima sexta-feira e, por que não dizer, um ótimo final de semana. Aliás, tenha um final de semana muito abençoado. Até a próxima.